Professor Magu, deu certo Opa, agora? agora deu. Eu tirei aqui o meu. Deixei o no Até aqui no, 4G também. Não eu sei também o botei que no meu, que. no meu 4G aqui, É, deu tranquilo também aqui. pois é. Eu resetei tudo aqui, fiz tudo que tinha que fazer aqui, mano. Às vezes você entrava e daí travava, às vezes e ao contrário. Bom, enfim. Mas seguimos aqui, vamos dar continuidade. É porque a gente fica às vezes refém em questão de tecnologia mesmo e não dá muito para a gente fazer muita coisa. É. Professor Magu. Professor, deixa eu só dar aqui o meu boa noite para você inicialmente, tá certo? De Obrigado, boa noite. antemão, eu, em nome da Federação de Voleibol do Estado do Ceará, no nome do presidente Ronald Rocha, eu quero aqui lhe agradecer a oportunidade por estar dividindo esse espaço de conhecimento com o senhor. Dizer que é uma grande honra tê-lo aqui conosco, na nossa federação, tá? E eu quero dizer a você que a- as portas do Estado do Ceará estão abertas para você, quando quiser vir, tá certo? Pode. Sim, Você está nesse momento no Paraná, sim. Tô em Curitiba, tô. ah, em Curitiba. É, Então vamos lá. e bem hoje começou o fiozinho aqui. Ah, Até ontem então estava um vamos lá. calor bacana. Professor Fernando Ribeiro, conhecido Fabiano, mais como Fernando Fabiano, Fabiano. Fabiano, Oh, Fabiano, desculpa, não, desculpa. Fabiano Ribeiro. Fabiano Ribeiro, Fabiano Fabiano Ribeiro, Ribeiro, desculpa. isso. Perdão. O É porque apelido que é Fernando Mago. Não, não tem é problema. apelido Mago. Professor, vamos logo aqui, para a gente não perder um pouquinho de tempo. O senhor deve ter visto a live que eu fiz com o Cadillac, né, Sim. na quarta-feira. Na Foi bem quarta-feira. bacana. A gente tem feito momentos assim, desde com o pessoal da seleção feminina, né? Passou já por aqui Uhum. Guilherme, já passou Ilmer, Ayrton, Velton, Uhum. os meninos, Legal. e é como eu falei para o senhor na mensagem no WhatsApp, né? Na verdade, não se torna uma entrevista engessada, não. É Uhum. mais um bate-papo mesmo de conhecimento, do que ter aquelas coisas formatadas para a gente. Eu fiz aqui algumas perguntas, pedi, na verdade, a alguns professores do estado, alguns técnicos de seleções daqui do estado, que trabalham com a categoria, que trabalham com a base, né? Pedi a eles Uhum. algumas questões que a gente possa estar discutindo aqui, geralmente. São questões simples, nada de mais, tá? Só para a gente realmente para ter esse papo bem legal, trazer o senhor trazer o seu conhecimento para a gente aqui a nível de Norte, Nordeste, a nível de Brasil, na verdade, porque a gente atende essa tecnologia, ela consegue Uhum. abranger o Brasil inteiro e o mundo todo, né? Sim. Então, se existe hoje, como eu disse para o Cadillac, se existe um ponto positivo que essa pandemia nos trouxe, foi essa troca de conhecimento, né? Essa Uhum. aproximação entre técnicos, entre federações, entre confederação e federações e técnicos, e aí a gente vai fazendo esse intermédio, né? E aí eu queria que o senhor Uhum. se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história. Eu iria fazer as honras da casa, mas na verdade eu vou deixar você fazer esse momento, porque aí o pessoal tem mais oportunidade de lhe conhecer, tá bom? É. Primeiro eu agradeço, né, à Federação do Estado do Ceará, né, ao presidente, a você, né, que tá aí na frente na frente do trabalho, que é bem gratificante também. Você tem a oportunidade de conversar e conhecer muitas pessoas, e pelo que Com você me certeza. disse, já conversou com profissionais bem gabaritados e bem interessantes também. O importante disso não é quem é melhor, quem é pior, né? O importante é trocar essas informações. Eu não sou melhor do que ninguém, não sei mais do que muita gente, entendeu? Tenho minhas Exato. dificuldades, tenho meus receios, tenho meus medos, né? Sou um cara que comecei a trabalhar em 1992 aqui em Curitiba. Eu jogava vôlei, mas quando eu percebi que os caras mais jovens do que eu, lá com 16, 17 anos, estavam indo melhor, tinham mais uma perspectiva melhor. Nessa época era até o Mano, né? O Manuel, né? Que é o Uhum. nosso grande nome no vôlei de praia.
não só aqui do Paraná, mas como do Brasil e mundial, né? Ele já jogava num outro clube, né? No clube curitibano, mas esses garotos eram mais novos do que eu, e eu via jogar e falei, pô, eu tô muito aquém deles, né? E eu falei, não vai, eu vou suar muito aqui, mas não vou chegar. E eu comecei a perceber isso e falei, cara, e eu gostei. A geração de prata naquele momento incendiou o país, né? A gente garotada, né? Até ontem, esses dias eu estava lembrando, né? O Renan, porra, né? A gente gosta de imitar os jogadores de futebol, né? Quando joga futebol, né? De goleiro, quando tá fazendo gol, você falava o nome do Zico naquela época. Eu sou dessa época. Eu tenho 49 anos, né? Então, com o Renan, lembra? O Renan colocava, não sei a tua idade, mas o Renan, quando jogava, tinha uma mania de colocar os dedos, né, na rede, assim, embaixo, né? Ele vinha na frente. Então, a gente sempre... a gente queria copiar o que o Renan fazia, né? E hoje eu tô trabalhando com ele, foi o cara que... Foi a pessoa, o técnico que me convidou para assumir uma das seleções. Bem, então aí eu percebi que não ia muito para frente e decidi me dedicar à quadra, né? Eu estava no último ano da escola, né? Hoje não, nem sei como é que chama, né? Naquela época, eu estava no terceirão, né? Pré-vestibular, e estudava num colégio aqui em Curitiba que comecei a ajudar. Eu gostava muito de jogar vôlei nessa escola, e comecei a ajudar os treinadores nos treinos, né? Assistente técnico, né? Montava a rede, ajudava com bola e ajudava nos treinos, que precisava atacar, fazia. Até hoje o treinador masculino é um grande amigo meu, né? E aí começou, cara, a minha história. Comecei a montar campeonatos com o pessoal, professores do cursinho aqui, né? Esses professores adoravam, tinha muitos professores que gostavam de jogar vôlei. E aqui em Curitiba, nessa época, existia um supermercado, né? Que no domingo o supermercado não abria, né? Era fechado. Então, e esse supermercado tinha um estacionamento que eles demarcaram as quadras de vôlei no chão e colocavam um poste, né? E a gente só levava às vezes levava a rede e as bolas e ficava jogando domingo a tarde inteira ali, se matava, era gurizada, né? Pô, eu era adolescente ali, eu adorava. Então, às vezes eu montava campeonatos com o professor, né, com os professores e com isso, ajudando na escola, os treinadores da escola, eu ganhei uma bolsa de estudos no terceirão e passei em educação física. Daí, recebi um dia andando na Rua 15, que é muito conhecida aqui em Curitiba, encontrei um grande amigo meu, um conhecido também da educação física, que era coordenador de esportes de um clube, do Paraná Clube, e que estava precisando de um técnico, uma pessoa para trabalhar com as meninas, petis e pré-mirim, né? Primeira categoria no vôlei. E ele me viu e falou, pô, Magu, tô precisando de um técnico que estava lá, tá saindo, tá voltando para Santa Catarina. Pô, aparece lá pra gente conversar. Pô, apareci, conversei e já comecei a trabalhar ali. E aí começou a minha carreira aí no vôlei aqui em Curitiba, cara. São 28 anos de carreira, são 22 trabalhando. Eu trabalhei diretamente com as categorias de base, então eu sei muito bem o que é não ter dinheiro para ir para uma competição, ter que fazer rifa, né? Eu conto com o maior orgulho, a gente levou um time aqui de Curitiba nosso no clube, a gente foi jogar em Portugal com o time. Claro que os pais ajudaram também, alguns tinham oportunidade, né? Tinham a grana para ajudar, mas uma parte da grana a gente fez, cara, imagina assim, a gente fez uma festa junina, nós compramos 1000 pizzas. Nessa época eu trabalhava com o Rubinho e com o Juba, né? Éramos os três. O Rubinho, que foi muitos anos assistente do Bernardo na seleção, né? E o Juba também, que trabalha na seleção e tava no SESI com o Rubinho também. Nós três somos oriundos aqui de Curitiba e trabalhamos muito tempo juntos aqui, né? Então, nessa época aí, a gente comprou 1000 mini pizzas para vender na festa junina, dentro do clube, que a gente montamos um projeto dentro de um clube, que era um clube imenso aqui em Curitiba, né? Na época, com 60 mil sócios, e é gigantesco, né? O clube é muito grande, é um clube de campo, e não tinha voleibol, e o Rubinho, com as ideias e maluquices dele, conseguiu implementar dentro desse clube, e a gente foi junto. E daí, e também com todas essas maluquices, a gente conseguiu ter a oportunidade. O Rubinho tinha os contatos, né? Na época ele estava na Juvenil, né? Com o Marcos Deibach. Então a gente conseguiu
levar um time infanto-juvenil para jogar um torneio internacional em Portugal, cara. Assim, quando eu vi 1000 pizzas na minha frente, você não tem noção do que são 1000 pizzas, cara. Quando eu vi, eu falei, não é possível. Então é muito legal. Então eu falo para os técnicos aí, eu passei por isso, eu fiz isso também. Eu vendi rifa, eu fiz um monte de coisas dessas coisas para que a gente evoluísse, melhorasse, ajudasse os garotos. Claro que também os pais ajudaram, mas quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente não dá muita desculpa, a gente corre atrás e faz acontecer. Então eu acredito que tem muita gente ainda, né? Isso faz muitos anos, Sem né? dúvida. Muitos anos, mas ainda continua a mesma coisa. E essa é a nossa essência, esse é o vôlei, né? E uma dessas é por isso que está onde está até hoje, com essas dificuldades, mas os caras, as pessoas que trabalham nessa linha de frente, elas são abnegadas mesmo, né? Pelo esporte, né? Por uma criança, pô, né? De comprar um tênis para um atleta que não tem condições, de ajudar de alguma coisa. E isso é da gente. A gente, quando gosta e quando a gente quer fazer a coisa acontecer, a gente faz essas coisas. E em 2007 eu fui para São Bernardo, para São Paulo. O Rubinho era técnico do adulto e o Alê Stanzioni era o técnico do juvenil e estava migrando para o adulto. Então precisava de um técnico para a equipe juvenil e meu nome foi falado com o Montanaro na época, né? Daí me chamaram, o Monta me chamou, fui para São Paulo fazer uma reunião, um encontro lá com ele. Daí fiquei por algum tempo lá, 3 anos com o juvenil, fui técnico juvenil, então treinei aí, trabalhei o finalzinho aí do Wallace, finalzinho de outros garotos aí que estão trilhando aí, o Isaac, a gente trabalhou, o Evandro da Areia, jogou conosco, o Renan. Era muito engraçado que no time infanto lá no Santander, era muito engraçado essa época, né? Evandro é uma figura engraçadíssima, né? Na época, imitava todo mundo, filha da mãe, como ele imitava bem as pessoas, divertido. A gente tinha uma rede que era Evandro, né? Negão no meio, na ponta, o Isaac no meio e o Renan Buiati com 2,17 na saída. A gente olhava para o sacador do momento e falava, mete na quadra, no infanto isso. O nosso menor jogador era o Isaac, né? O Evandro 2,8, o Isaac 2,5, 2,17 e Renan. Então, eu trabalhei com esses garotos também, fiz parte um pouco do processo deles. Trabalhei com o Igor Duarte, que é original aí é do Ceará, um grande jogador, Grande Ceará. grande jogador. O cara é espetacular como atleta, como pessoa. Eu gosto muito dele, né? Um garoto, pena, ele teve umas lesões meio chatas na canela, mas continua sendo um garoto. Quando a gente viu no infanto, eu fui para o Campeonato Brasileiro, o que ele fez na seleção do Ceará foi brincadeira, era impressionante. Ele atacava no meio, ele atacava na saída, ele atacava na ponta, era impressionante, um vigor físico, né? Um cara, uma explosão, né? Então, um garoto muito interessante e muito bacana também. Então, trabalhamos o Maurício, né? O central hoje da seleção brasileira também, cheguei a trabalhar com ele, né? E daí continuou a minha carreira. Saí dali, fui para Campinas, trabalhei mais um ano com o juvenil, né? Foi o melhor ano com o juvenil, porque foi um time que não tinha nomes exponenciais nas categorias, ninguém era conhecido, todo mundo ali suando muito, e ganhamos o Paulista ali em cima do SESI, que era meio time da seleção, e foi muito gratificante naquele momento. E daí fiquei esse ano em Campinas, depois já fui para Maringá trabalhar com o Horácio de Leu, que é um grande amigo, fiz uma grande amizade, um argentino que é um cara espetacular, né? Uma pessoa, aprendi muita coisa com ele, né? Não digo só de vôlei, entendeu? Mas de ser humano, de pessoa, de lidar com outras pessoas, né? Com os atletas. Ele é um cara fantástico para isso, né? E dali eu saí de Maringá, tive a minha primeira oportunidade para ir para o Japão, né? Trabalhei uma temporada no Japão, voltei já para Taubaté, né? Trabalhar com o César. Dali eu recebi uma proposta para ir para Itapetininga, né? Para ter a oportunidade, porque há muito tempo eu vinha com essa intenção de me tornar técnico. Eu passei muito tempo de assistente no adulto e eu queria me colocar em prova nessa situação, né? Quero saber se eu consigo, se é a minha praia dirigir um time, se eu tenho essas condições, né? Me colocar à prova. Não tem problema, não deu certo, não tem problema. Eu gosto do vôlei, eu volto a trabalhar como assistente, ajudar alguém, né? Não tem problema.
E surgiu essa oportunidade com Itapetininga. Então eu tive essa oportunidade e pronto momento eu também aceitei e recebi, pô, é agora, eu estava precisando, não pensei em dinheiro, não pensei nada, nada. Eu aceitei e meti as caras, entendeu? Era a oportunidade. E ali a gente fez um trabalho muito bacana, a cidade abraçou o time, continua até hoje, um projeto muito legal, né? E conquistamos a vaga, o time permanece até hoje lá, né? Participei mais um ano ali da Superliga, né, com o time, e dali saí para outra oportunidade no Japão, agora em Tóquio, né, que foi essa última temporada, que foi uma coisa muito maluca, assim, né? Trabalhar em Tóquio, morar em Tóquio é uma coisa espetacular. Um time, assim, bem abaixo do que, né, eu já sabia, do que eu trabalhei da primeira vez, né? Bem difícil, né? Fiquei muito tempo longe da família e meio perdendo direto. Nunca perdi tanto na minha vida. Todo final de semana era 2 derrotas e 5 cervejas no bar depois, para amargurar as derrotas. Aprendi bastante com isso, mas são coisas que a gente faz parte do nosso trabalho. E agora estou aí, cara. E em 2018 eu recebi, né, a minha chegada na seleção, eu recebi uma ligação do Renan, né? Renan comentando que ele queria reformular as seleções de base e meu nome foi ventilado por eles lá e colocaram, né? Ele decidiu, queria me convidar, fazendo o convite. Então eu até fiquei surpreso, né? Porque já fazia algum tempo que eu não trabalhava mais com as categorias de base, mas são momentos, são decisões que a gente não. Eu falei para ele, isso não tem nem que pensar muita coisa. Tem que ir, meter as caras você não pode negar um convite desse, né? E se não der certo, cara, não deu certo, não tem problema nenhum, entendeu? Eu sou um cara que não me acho melhor do que ninguém, faço o meu trabalho, né? Mas e tô aí agora, estamos aí, correndo atrás. Professor, o senhor falou agora há pouco aí a respeito... Contei 28 anos da minha vida. Rapidamente, resumindo rapidamente aí do vôlei. Não, e aí, você, na verdade, você deu uma verdadeira aula aí pra gente. Pô, Também. eu Querendo ou não... Não, fale, pode falar. Não, eu em 94, eu morava aqui em Curitiba, eu tinha acabado de comprar um golzinho a ar, né? E surgiu, eu estava fazendo um curso aqui em Curitiba com o Bacalhau, com o Baca. Naquela época, o Bacalhau que foi CEO da CBV, né? Naquela época ele era técnico da Colgate, técnico feminino da Colgate. E ele tava montando uma excursão para ir para o Mundial na Grécia. E eu tinha acabado de comprar um golzinho a ar aqui naquela época. Eu vendi o gol, 2 meses de carro, eu vendi o carro para poder ir para o Mundial. Então a gente faz essas loucuras aí. Magu, eu tive a oportunidade de estar com você ontem, naquele bate-papo lá da CBV. Ah, que legal. Né? E aí deu também para a gente meio que entender um pouco do seu histórico, da sua história. Peguei algumas dicas com o nosso grande Caetano Rocha. Caetano. Tem história com o Caetano. Tá aqui, uma viagem e tá aqui, sim, tá aqui sim, também, sim. tá aqui online Sim, também. sim. E aí ele me passou algumas referências suas, algumas dicas para a gente conversar aqui. Dentre todos os assuntos, né, que ele falou, você falou aí você até brincou, contei 28 anos da minha história, então nunca contei tão rápido. Você pode se dizer hoje, o Magu, na verdade essa pergunta eu ia fazer um pouco mais adiante, mas eu já vou começar com ela. O Magu hoje, ele é mais tecnicista ou um cara que tem uma visão mais tática? Isso no Magu da base lá do começo pro Magu da agora. Como é que você faz essa transição? Cara, eu até não mudei muito com relação a isso. O que eu mudei um pouco mais foi até o meu jeito de dirigir, entendeu? De comandar os atletas, entendeu? Que foi uma coisa que eu falei, né? Eu tinha um temperamento muito ruim hoje. Você vai falar, pô, né? A gente sempre começa, sempre é maluco, né? No início, né?
certo? Eu digo, não digo todos, né? Mas eu tenho esse temperamento explosivo, né? Sou descendente italiano, falo com as mãos e às vezes estou conversando, estão achando que eu estou brigando. Não estou brigando, eu falo alto porque Ah, é assim aqui em casa, foi assim na minha casa, entendeu? Era assim na minha família, né? Eu tenho esse meu jeito, né? Mas eu acho que isso eu melhorei bastante, assim, a minha conduta dentro, eu acho que a nossa essência a gente não vai perder mesmo, entendeu? Vai ter momentos sim. que a gente vai se irritar e vai, como eu tinha as minhas explosões, né? Ficar puto, né? Eu acho que isso, esbravejar, não tem problema, mas eu acho que a lida com os atletas, né? Até com os garotos também, a gente vai melhorando, entendeu? Eu acho que as linhas de tecnicista e de tática e técnica, elas continuam, claro que elas vão sempre melhorando, a gente sempre vai melhorando, né? Eu sou melhor hoje do que fui ano passado, né? Ou do que fui 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, olha o que eu fiz lá naquela época, quando eu treinei esse time. Né? Puta, nunca imaginei, entendeu? A gente vai evoluindo. Todo mundo é assim, né? Se a gente for pensar, a gente sempre vai pensar nisso, né? Você já parou, pegando um gancho já nessa sua última fala aí, você já parou algum momento assim e disse assim, putz, não faria de novo? Já, já, várias coisas, mas muitas coisas. Tem gente aí Inclusive, dentro, tem ó, gente que tá aí, tem gente que tá aí que deve estar dando risada de mim já. inclusive aqui, ó, Sim, o grande Cadillac aqui, certo? Ele sim. colocou no início do nosso papo aqui, ele colocou assim, ele não queria era falar, por isso que demorou a entrar. Não era não. E Não tem aí problema. ele em seguida colocou aqui, agora no finalzinho ele botou assim, o Magu era muito mais calmo. Ele fala isso, daí a primeira coisa, porque eu tenho uma dificuldade de fazer isso que nós estamos fazendo, entendeu? Eu não curto muito, assim, mas isso faz parte do meu trabalho. Mesmo Aham, como Itapetininga, eu era o técnico do time. Eu tinha que dar entrevista para a TV. Lá tinha uma TV Globo, que era da região e era de lá, entendeu? E eu, todo treino terminava jogo, não sei o quê, eu precisava dar entrevista para TV, entendeu? Certo? E, pô, você acha que eu não curtia, eu não gosto, mas era a função que eu precisava fazer, entendeu? Se eu estou nessa aham, função, eu tenho que aprender a. Então, às vezes, ontem, a apresentação, eu não estou acostumado com esse tipo de apresentação. O Cadillac está bastante, ele é professor da universidade, de faculdade, né? O Cadillac tem mais né, de falar para as pessoas, de se apresentar, né? Né? Porque né, um professor ele já tem uma vivência nisso, sim, né? A sim, gente tem sim. a vivência dentro da quadra, né? Certo? Tá ali na quadra, é completamente diferente. Então, até isso é um aprendizado, entendeu? Às vezes vai gaguejar, às vezes vai. Pô, ontem eu saí suado aqui, parecia que eu tinha saído do jogo ontem, entendeu? Pô, porque eu não tô acostumado com isso, sabe? 140 treinadores ali É, reunidos com você, né? quando eu vi, depois que o Radamés falou lá, que tinha o número, eu falei, meu Deus do céu, gente. Aí eu vi que tinha alguns presidentes de federações, ou ex-presidentes, hoje eu já não. Né, mas na época eram presidentes, né, o Vigílio era o Isso, presidente na época que eu isso, ia para Campeonato isso. Brasileiro da Federação Catarinense, isso eu lembro. Né, o Barroso de Brasília, que é um cara que pô, é um senhor espetacular, né? Certo? Eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, cara, pelo Paraná, eu fui como chefe de delegação. Os caras, o Barroso, o Anchiche, os caras me chamavam de Cartola Mirim, né? Que eu tinha 21 anos, cara. Os caras falavam, porra, o Neuri mandou um Cartola Mirim, cara. Entendeu? Então eles me chamavam Cartola Mirim, vem aqui. Entendeu? E esse foi meu primeiro brasileiro que eu fui, aqui pela seleção do estado. Então são muitas histórias, né? Mas é por aí. Uma das coisas que você tocou ontem na reunião é a Uhum. respeito das competições de base dentro do Brasil, né? Do Brasil, Então, sim. que você faz questão realmente de acompanhar, como CBS, como Taça Paraná, como Uhum. Taça Rio de Janeiro, Taça Rio de Janeiro, como a Copa Tem um monte. Estrela.
Tanto que eu não quis Isso. falar, porque a gente confunde. Tem um monte. Que bom que tem um monte, né? CBIs também, de verdade. É isso. Né? E aí, hoje o Magu, após 3 anos em seleção brasileira, ele, o olhar está cada vez mais crítico, ou aquele olhar de 2018, ele permanece ainda hoje, o olhar técnico? Ele tá mais aguçado, o olhar mais criterioso? Não, aquilo Como que é eu que... falei, cada ano você vai melhorando, entendeu? É que eu também falo, não sou melhor do que ninguém, por isso também tenho o assistente Cadillac, que é um cara espetacular, né? Eu tive que escutar muito ele, muito, porque eu estava muito tempo afastado da base e eu não tenho problema de falar isso nenhum, nem Sim, medo, entendeu? Mas é um cara que tinha mais experiência do que eu, como eu falei várias vezes, falo isso sem problema, de sul-americano. Ele sabia, eu nunca tinha ido para um sul-americano representando o Brasil, né? A gente foi jogar, como eu falei, em Portugal, com um time infanto nosso, entendeu? Mas não é a mesma coisa a situação de um campeonato mundial, né? O Cadillac já sim, tinha sim. participado de um campeonato mundial, eu nunca participei de um campeonato mundial. Eu sabia, claro que eu não fui para o campeonato mundial sem saber do que a gente ia enfrentar, né? Mas quem me municiou com todas essas informações foi ele. Então ele foi um cara muito importante para minha entrada dentro da equipe, entendeu? Eu tinha as informações do que a gente ia pegar no mundial, né? Das equipes, né? Dos vídeos dos times. E por isso que eu quis também fazer isso ontem, de dar alguns parâmetros, algumas referências para os técnicos de base, né, para saber o que acontece dentro o que está acontecendo no mundo, o que acontece num campeonato mundial, com algumas cenas, com algumas, né, números ali de a estatura dos jogadores, das equipes, alcance do ataque. Então, hoje, claro, a gente sempre vai, eu acredito que com o passar do tempo, sempre melhorando, sempre melhorando. A gente sempre vai melhorar. Outro ponto também que me chamou muita atenção ontem, é quando você fala em referências, né? As Uhum, referências, na verdade, isso que você acabou de falar, a referência, na verdade, referência não, vou colocar como parâmetros, né? uhum, Os parâmetros a nível mundial, né? uhum, Hoje, eu como técnico também que sou, né, e assistente técnico da seleção cearense sub-17, a gente abre aqui quando a gente nós fizemos uma seletiva, né? A princípio deram quase 50 meninos para a gente avaliar em uma semana. Nossa comissão, graças a Deus, esse ano ela é composta por 5 pessoas. Então a gente pôde fazer a divisão dos trabalhos, a gente pôde fazer estudos com cada posição, com cada uhum. situação. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção quando você falou foi a questão dos parâmetros mundiais. A gente sabe que hoje o atleta ou técnico a nível aqui da parte de cima, né, norte Uhum, nordeste, o técnico acha que ele tem o melhor atleta do estado, né? uhum, E aí ele é convocado para uma seleção brasileira pelo Magu, pela comissão. E uhum, aí, quando ele chega na seleção, ele, dentro dos parâmetros mundiais, ele não consegue ser atingido. Né? Um parâmetro como impulsão, um parâmetro como bloqueio. uhum, Você citou ontem a questão do trabalho do alcance de bloqueio que um uhum, atleta deu de 3,50 ou no ataque, 3,40 no uhum, bloqueio, mais ou uhum, menos por isso. E aí, dentro uhum. desses parâmetros, hoje o Brasil ele se encontra em que estágio desse parâmetro? Assim, referendado a outras escolas mundiais. Nas escolas Você mundiais, passou, não, a gente. você teve esse período aí no Japão, né? Hum, A escola oriental é uma escola totalmente diferenciada, né? Então é uma escola mais defensiva, uma escola, né? diferenciada já foi, né? Eu digo, É, claro, eles tá, têm seus méritos, tudo, mas não é nada de. Eu não vejo nada de. Não vejo. Me desculpa, tá. com todo o respeito que eu Não, tenho, não, assim, não, né? tranquilo, tranquilo, Entendeu? tranquilo, Né? Mas entendi. tudo bem. Aham.
eu falo questão diferenciada porque é mais pelo histórico, né? O histórico Uhum. da escola oriental, ela já é um pouco diferente da escola ocidental. E aí eu Uhum. falo mais por conta disso. Mas aí como é que Uhum. você vê a questão do parâmetro do Brasil ou do parâmetro sul-americano referente a outras escolas mundiais? Cara, a minha análise é a seguinte: a gente não está muito atrás de nenhuma seleção, entendeu? O nono lugar não me traz, eu acho que nem para CT e nem para os garotos, entendeu? Nós sabíamos que até podíamos chegar mais longe. A nossa meta para esse Mundial era subir ao pódio. A gente tinha isso claro na nossa cabeça, né? Certo? Uhum. Muito claro, né? Só que o campeonato, a gente vai chegar no mata-mata e o problema até isso, a gente conversou ontem, eu, Cadillac, pós aquela reunião com a CBV, a gente conversou por celular, né, por telefone, né? O problema, a gente tem um lance, cara, que a gente não. Os garotos aqui no Brasil, eles não têm nenhuma competição que tem esse grau de exigência que tem no Mundial, né? Eu acho que a gente não deve nada para ninguém. A gente não é pior do que a Itália, a gente não é pior do que a Rússia, a gente não é pior do que a gente. A gente bateu na Argentina o ano inteiro. A gente fez 7, 8 amistosos, a gente perdeu um pro time da Argentina, entendeu? Não perdemos um, né? Certo? Também um time respeita, né? A gente respeita tudo, mas Claro, claro. até eu não vejo muitos atletas ali, com todo o respeito, né, que possam chegar a um time adulto. A gente tem garotos que nem foram cortados, que tem essa possibilidade de mais à frente se mudar uma chavinha, se melhorar em algumas situações, né? Técnicas, táticas, da cabeça também, não se vislumbrar, não se, né? Tem tudo, é um combo muito grande. Mas a gente tem muita gente boa nessa geração e nessa próxima que vem, eu também eu acredito que tem muitos garotos bem interessantes, né? Agora, o que nos falta, cara, é a qualidade de jogo, entendeu? Qualidade de jogo. E esses garotos decidirem campeonatos A importantes, gente, entendeu, a cara? gente pode, a gente pode acrescentar, além da qualidade, a gente precisa também de um pouco mais de quantidade para dar rodagem a esses meninos, né? Sim, mas daí primeiro a quantidade, né? Por isso que eu falo, eu até tô em contato em alguns momentos com o Arthur do Rio Grande do Norte, que eu conheci no Campeonato Brasileiro, né? Um garoto que se mostra bem interessado, trabalhador, tá batalhando lá em Natal, no Rio Grande do Norte pelo voleibol, né? Mas, pô, aqui, você conhece, já ouviu falar da Taça Paraná aqui? Sim, sim. Entendeu? Então a Taça Paraná é conhecida aí no Nordeste, Eu certo? acho que ela é a maior do Brasil, É assim, a em maior do Brasil. termos. Começou como? Ela não começou grande desse jeito, ela começou Sim, pequenininha. sim, Eu sim, conheço os sim. caras, eu conheço todos, eu conheço o Gersinho, que trabalhou muito tempo na seleção brasileira. O Gersinho jogou com a gente no clube, foi atleta nosso. Né? O Josmar, que é um cara espetacular, né? São caras que visionários, né? Que gostam de fazer. Começaram, a gente fazia copas no clube, né? Eu, Rubinho Uhum. Juba, Rubinho Ricardinho, né? Sempre fazendo copas, trazendo. A gente tinha um time muito ruim, cara, mas muito ruim. Muito. Se tiver algum dos meninos que estão daquela época aí, né? Fraco, né? A gente, né? O Samuel, o Fux, né? Jogava conosco nessa época, começou nesse projeto. Mas a gente tinha na cabeça, principalmente o Rubinho, porque tinha essa base, essa noção do vôlei, dessa referência mundial. O Rubinho falava quando ele viu o Samuel, né? Ele falou, cara, esse cara é seleção brasileira, entendeu? Esse cara é seleção brasileira. Ele tem todo o perfil de jogador de seleção brasileira. E como foi jogador de seleção brasileira, certo? Né? Agora, a gente precisa criar isso, sabe? Esse tipo de competição, né? Pô, por que não dá para fazer aí no Nordeste uma competição, uma Copa igual aqui do Paraná? Dá para se fazer, cara. Dá para se fazer. Basta alguém de vocês aí, Nós né, temos, nós temos, começar. Então, se tem que, nós temos beleza. aqui uma, nós temos aqui uma muito grande que dá cerca de quase 100 equipes ou mais de 100, se eu não me falha a Uhum, memória.
em todas as Uhum. categorias. Não fica exatamente no interior do Rio Grande do Norte, que é a Copa Jorge. Aí, ó. E é muito boa. Nível muito bom. É Então, muito, então, muito bem organizado. e isso é interessante, entendeu? É fazer esses times começarem, né? Time do Rio Grande do Norte jogar contra o time do Ceará, contra o time do Maranhão, Isso. contra o time de Pernambuco, contra o time da Bahia, e começa. E depois a gente vai lá para o Sul, que é mais difícil. Ou alguém vem do Sul, a gente começa, ó, vamos convidar, vamos supor, o Minas, o Sada, o SESI, sei lá. A gente sempre fazia isso na época. A gente fez um quadrangular aqui com o time ruim nosso. Eu juro por Deus, o time era muito fraco. Os meninos sabem disso, né? Mas a gente trouxe Banespa na época, a gente trazia o Fluminense do Rio, a gente trouxe o Minas, a gente tomava pancada, mas a gente melhorou o time cresceu, entendeu? Nós tivemos um cara corajoso depois, entendeu? Certo? Uhum. Então, o que falta pra gente muito, né? O que eu vejo isso, e o que relata muito o Cadillac para mim também, né? Porque nisso eu tenho que escutar muito o Cadillac, porque ele está muito mais à frente da base Sem do dúvida. que eu. Eu estava mais no adulto. Às vezes os laboratórios eu não estava porque eu estava trabalhando na Superliga. Então, ele que tocava. E a gente se comunicava, entendeu? Então, pô, essa confiança também, ela é muito importante para que o trabalho saia bacana. Agora, A é troca tem que importante que existir. isso, mas é importante que os atletas tenham possibilidade de jogar bastante, mas de jogar jogos com qualidade também e que tenham que decidir, entendeu? Como é que é o mundial? Eu não sei se eu fui claro ontem, né? O campeonato mundial são 4 chaves de 5. Então, são 20 times, certo? Joga todos contra todos. A primeira fase. Então, primeiro jogo, jogamos contra Cuba, perdemos 3-2. Segundo jogo, Turquia, ganhamos. Terceiro jogo, Bielorrússia, ganhamos 3-2. Um time muito interessante, forte, um oposto, 2,6 m, mas nós vamos ouvir falar desse cara. Esse cara é bem interessante. E no final a gente jogou com a China Taipei, um time mais fraco, e a Cuba perdeu para a Bielorrússia na última rodada e a gente ficou primeiro do grupo. Né? Daí tem os cruzamentos. Os quintos colocados já vão disputar de 17º a 20º, entendeu? Já estão lá para baixo, entendeu? Né? No nosso caso foi a Turquia, né? Turquia que era a dona da casa, né? Foi lá para baixo. Aí tem o cruzamento do primeiro de um grupo contra o quarto do outro grupo, entendeu? E o segundo de um grupo com o terceiro do outro, certo? Aí é mata-mata, filho. Aí é oitavas de final. E esse jogo foi o jogo contra a Bulgária, que a gente participou um torneio um torneio na Tunísia antes de começar o mundial. A gente jogou contra a Bulgária e a gente jogou bem, ganhamos deles, mas era um time, né? Não era um time assim, pô, não, era um time a estar atento, mas não era nada espetacular, entendeu? Uhum. Certo? Mas é um jogo, bicho, que eu falo, que a gente comenta muito. É um jogo que os garotos não têm isso. Porque, por exemplo, a gente é melhor. A gente era melhor. Vamos ser metidos. A gente era melhor que a Bulgária. Entendeu? Só que ali é jogo, cara. E é um jogo que perdeu, tá fora. E a gente não tem muito isso aqui. A gente não joga muito. Não tem uma competição, né? O Cadillac ontem comentando sobre isso comigo, né? E ele tem total razão. É difícil daí. É difícil. Como é que o moleque vai... Agora você tem que decidir, meu filho. Agora, aí ele vai fazer um jogo, 2 jogos aqui, entendeu? Que seja em São Paulo, entendeu? Que seja em Minas, entendeu? Eles têm que fazer muito mais jogos para decidir, entendeu? Sim, Esses garotos sim. têm que criar uma casca melhor, entendeu? Certo? Começar a jogar contra time bom e dane-se se meu time é ruim. E principalmente os garotos que têm potencial, ou que estão nessa linha, entendeu? De nível mundial, né? Então, isso é muito importante. Cabe a gente, né? Tentar sempre tá fazendo. Eu sei que todo mundo se preocupa com isso, né? E é difícil também, como eu falei. Já vendi rifa, já vendi pizza, já fiz de tudo com relação a isso. Mas a gente fazia, cara, e não tinha medo de fazer as coisas, né? Então, pô, que bom que você falou isso da Copa desse no Rio Grande do Norte, eu não sabia, né? Tradicional, Então, eu pô, acho que já vai para a sua 30ª edição. Eu que vou legal. pesquisar Então, direitinho e vou lhe dar é, um,
o Aham. feedback depois. Mas daí se preocupar nessas situações de como é que a gente pode montar, porque às vezes eu vejo CBI, né? É uma crítica, mas é uma crítica, pelo amor de Deus, eu não quero falar, não estou falando mal de ninguém, nada, mas é Sim, uma sim. crítica, pô, a gente não pode fazer um campeonato que os caras vão para lá e jogam 3 jogos, esses garotos, entendeu? Não, cara, nós precisamos fazer essa molecada jogar, gente. Jogar, eles têm que jogar. A primeira fase, sei lá, enviem, nós temos que pensar. Entendeu? Pô, os chilenos pensam para fazer campeonato, os argentinos pensam pra caramba para criar campeonato, né? A gente fica numa bolha só. Pô, tem uma situação no Chile ou na Argentina, cara, as categorias de base, assim, que é muito interessante, né? A categoria de base, geralmente o que acontece? O ministro monta um time. Hoje a gente vai tentar montar uma unificação desses sistemas, né? Porque você pega mirim, pré-mirim, uma menina, um menino que saca bem, acabou o jogo, entendeu? Ou que possa sacar, atacar pela ponta, pelo meio, pelo fundo, só ele joga. Nós formamos um jogador. Não é possível isso que está Certo. acontecendo. Não pode Verdade. voltar isso, entendeu? A gente tinha uma época, quando eu trabalhava com isso, parou, né? A gente jogava assim, pô, quando eu comecei a trabalhar lá no Paraná Clube, no início da minha carreira, em 1992, pô, eu jogava 6-0 no meio, né? Todo mundo levantava, sacava só por baixo. Lá no Chile ou na Argentina, não lembro agora, mas, por exemplo, nas categorias, você só pode dar 3 saques, cara. Entendeu? Então, ela saca uma, saca duas, fez 3 pontos. Não, roda, saque do outro lado, entendeu? Então, eles começam a criar para que a gente, pô, a gente não está interessado em. Claro que o professor, né, nesse momento, eu já fui, quero ganhar, entendeu? Mas a gente tem que mudar esse pensamento. Eu acho que é muito importante, eu anotei aqui, ó, vou falar para você, nessa fase, a gente treina a gente força a criança, a gente treina a criança para ela gostar do vôlei, né? Sem A gente dúvida, não sem dúvida. entendeu? Quando criança, ela tem que gostar, certo? Ela não tem que ficar macetando muito na cabeça da criança, ela tem que gostar. Depois ela começa a aprender a jogar vôlei para daí começar a competir e depois ela treina para competir, entendeu? Então é um processo que a gente tem que pensar com muito carinho, né? Certo? E eu assim, eu me preocupo assim, vejo assim, porque eu acredito que tenha muita gente boa aí por cima, né? Aí por cima que eu falo no Nordeste, né? Na região Sim, sim. Nordeste, né? Certo? Pô, então, não só para o vôlei de praia, né? Mas sim também para o vôlei de quadra, né? Não ficar só rotulado, Certeza, pô, certeza. Ceará, região Nordeste é só jogador de vôlei de praia. Não, a gente consegue fazer. Se a gente quiser, a gente consegue fazer. E se dali sair um jogador interessante, né? Você vê a história do Carlão, é impressionante, né? O Sem capitão da dúvida. seleção brasileira, pô, saiu do Acre, cara, entendeu? Isso é naquela época, entendeu? Então, pô, nós temos que ir atrás de outros Carlões aí, né, também, né? Estão aparecendo, mas só que eu acho que a gente está perdendo alguns no Acre, alguns no Amazonas, alguns no Ceará, entendeu? Enfim, mas são coisas que a gente tem que colocar em prática, conversar bastante, colocar em prática as nossas ideias e tocar o pau. Você falou agora há pouco, aliás, antes de eu fazer a pergunta, eu quero aqui deixar o meu salve aqui para alguns profissionais que estão entrando aqui na nossa live, no nosso bate-papo, que trabalham com base aqui dentro do estado de Ceará, né? Nós temos aqui a presença dos meninos da comissão técnica que trabalham comigo, o Igor, o Uhum. Marquinhos, o Você Eric. trabalha num clube aí no Ceará, Eu trabalho na Em Rede Fortaleza Corpo, é mesmo? isso. Isso, em Na rede Fortaleza. da A escola, gente, escola, na verdade, é meio que um uma projeto. instituição social, é um projeto. Ah, legal, legal. A gente atende um público de 15 a 29 anos. Uhum. Então é bem bacana. Depois eu passo para você Que esse, legal. esse Uhum. feedback. E Uhum. aí, a gente aqui temos a presença do Ariel, técnico de vôlei de praia da seleção brasileira, que também é um ótimo formador. Legal. Aqui, Ronaldo. Nós temos aqui diversas cidades, o grande Reis Castro, né, do vôlei de praia, professor Orleans também. A gente tem diversas cidades do interior aqui também presente. É bem bacana essa troca, esse feedback que é dado. Mombasa, Quixadá, Russas, Aracati, Jijoca. Temos pessoal aqui também de Sergipe. Magu, você falou agora há pouco a questão de estar
temos que ir atrás de outros Carolões, né? né? Essa geração atual que está aparecendo para você, a gente já tem desmistificado um pouco desse bairrismo, né? O pessoal aqui do Nordeste tem descido um pouco mais. Você já Uhum, passou nessa geração atual, atleta do Pará, atleta do Rio Grande do Norte, que você citou agora há pouco. uhum, Você foi também convocado atleta da Bahia, de Sergipe. Como é que você vê uhum. essa nova geração do voleibol, tanto em aspecto do biotipo, em aspecto que você agora há pouco falou a questão do parâmetro, né? Que a gente precisa Uhum, também trabalhar uhum. dentro dos parâmetros que a nível do voleibol mundial. Como é que você vê esse fator agregador dos atletas aqui do Norte e Nordeste também na seleção brasileira? Cara, eu acho que a tendência é que isso aconteça, entendeu? Eu vi, teve até a última convocação, a gente trouxe um garoto do Pará, de, do Maranhão, né? Que tem até garotos do Amazonas, que já não. Esse do Pará joga no Pará ainda, né? Mas do Amazonas e do Maranhão já estão na região sudeste, já estão jogando em São Paulo, né? Alguns garotos. Cara, eu acredito que isso a gente tem que tentar fortalecer aí em cima, entendeu? Para não perder esses garotos até nessa iniciação, nesse começo, né? E vai ter um momento que a gente vai ter que liberá-los, né? Isso Sim. faz parte do nosso trabalho mesmo, né? O Outra Cadillac, coisa, O Cadillac colocou aí Manaus, Rio Grande do Norte, Pará, Piauí e Maranhão. isso, entendeu? É isso. A gente sempre vai aparecer. Eu acredito que a gente consiga mais, entendeu? Até. Eu não digo que possa aparecer para vir nessa peneira também, entendeu? Ou que a gente fala que fique no nosso radar sempre, entendeu? Às vezes o menino ainda não maturou, ainda não está na melhor, porque ainda é Exato, criança, né? Ainda não, né? Ou precisa exato. jogar mais, precisa pegar mais casca, né? Então, depende muito, são muitos fatores para acontecer, né? Mas eu acho muito importante a movimentação. Eu andei conversando com alguns técnicos aí do Nordeste, da região Nordeste, para saber com relação a esse número de competições, né? De quantos garotos jogam aí, entendeu? E geralmente, às vezes, quando desponta um cara assim, ele vem pro Sudeste aqui, né? Ele vem para Minas ou vem para São Paulo, né? Uhum. Eu acho que ainda é um momento é claro, vai ter, como eu falei, vai ter um momento que a gente vai ter que liberar. Quando a gente jogava com o Samuel estava aqui conosco, último ano de infanta, a gente queria montar um time adulto. Se montasse, a gente queria que ele permanecesse. Quando a gente viu que não ia conseguir, a primeira coisa que nós fizemos escolhe para onde você quer ir, né? Já estava em contato com o Minas e foi para o Minas. Segue a sua vida. Fulano também, você também, entendeu? Vai ter que ir, porque nós vamos até um certo limite. Eu acho importante estar bem definido isso também no clube, né? Como no teu trabalho, né? No teu trabalho você vai até um certo ponto, né? Nós estamos, às vezes vai aparecer um trabalho social, né? Mas ali às vezes aparece um garoto que vai falar, opa, esse menino aí vai, né? Às vezes pode aparecer. Exato, exato. E você mesmo vai chegar e vai encaminhá-lo, entendeu? Para algum outro lugar, né? Para que ele se desenvolva. Porque eu vou até esse ponto aqui. Ó. Daqui para frente não é mais comigo. É com outro professor, é com outro treinador, é com outro técnico. Com Entendeu? E certeza. cada um segue seu rumo. E a gente está aqui, eu acho muito importante nós, da seleção, ter esse relacionamento com os técnicos, né? De contato com os técnicos, né? Certo? Até a gente não precisa ser amigo, entendeu? Claro, Todo claro. mundo gosta de mim, todo mundo gosta de você. Não, isso é utopia, né? Tem gente que não gosta de mim, tem gente que eu não gosto, né? Mas nesse momento a gente tem coisa muito maior do que eu gostar de alguém ou não, entendeu? Certo? E a gente se conversar e o que for, né? Importante para o voleibol nosso, do nosso país, que a gente consiga encontrar os garotos e desenvolvê-los, né? A gente fez uma live também com o Caetano e ele falou que antes essa pandemia aí, tinha-se um projeto, eu acho que até também, se não me engano, você tocou no assunto ontem,
a respeito de rodar com a seleção brasileira Norte-Nordeste, tentar fazer isso para que Uhum, uhum, joguem com atletas de seleções universitárias, equipes uhum. adultas também, para pegar essa rodagem. É, até fiquei de ligar para. Falei com ele também ontem, fiquei de ligar para ele hoje e não liguei. Caetano, me desculpe, tive aniversário hoje de uma sobrinha de 1 ano aqui e fui ver a filha do meu irmão que eu não conhecia. Então eu fiquei com a família hoje, né, que eu não estava. Então, Caetano, desculpa. A gente vai, a ideia é essa. A ideia é essa. Mas continue, te cortei, A desculpa. gente, a gente tem falado muito, eu até toquei exatamente nesse ponto, dentro da live que o Caetano fez com a gente, de poder descentralizar um pouco dessa parte do sul-sudeste, né? Uhum, Trazer uhum, um pouco essa experiência da seleção brasileira para o uhum, Nordeste durante uma semana, sei lá, não sei como uhum, for, até mesmo para os profissionais daqui da região terem mais uhum. esse acesso com relação à preparação física, com relação à estatística, com relação à própria E parte técnica. motivá-los, né? E motivá-los também, né? Certeza, Porque acho certeza. que aparecer uma seleção brasileira aí, seja ela qual for, né? Com Pô, certeza, motiva o professor, né? Motiva o com técnico, motiva os certeza. garotos, entendeu? Então acho muito importante. A gente fez isso em 98, quando cheguei, a gente fez que a gente precisava jogar, cara. A gente precisava jogar com os garotos. Como eu falei, os garotos jogam pouco. A gente não tem mais a situação que tínhamos há anos atrás. Que pegava a Sim, seleção, treinava 6 meses, jogava amistoso na Europa, era lindo, era maravilhoso, era espetacular. É isso é isso que eles estão fazendo lá fora. Eles pegaram o nosso modelo, eles não faziam isso. Não tinha toda essa preparação, eles não se preocupavam tanto com a base, entendeu? uhum. Só que começaram a tomar pau no adulto e a gente começou a crescer e eles começaram a se preocupar. Eles copiaram o nosso modelo, normal, normal. Só que eles copiaram e melhoraram, estão melhorando e continuam. Então, e a gente deixou de fazer, entendeu? Só que a gente não pode ficar chorando as pitangas por causa disso, né? A gente tem que continuar trabalhando. A Argentina mesmo tem uma formatação completamente diferente e mais, como é que eu posso dizer? Pô, e melhor, né, cara? Porque eles estão em constante, é uma seleção, não chega a ser permanente a seleção, mas eles jogam as competições com os garotos com o cara, a Superliga B, vamos supor, deles, né, entendeu? E isso Sim. dá diferencial, isso dá diferencial. Não é isso que vai fazer campeão mundial, entendeu? Não é isso, não vai ser isso. Mas isso dá diferencial. O garoto aprende, o garoto, pô, a gente fez antes de ir para o mundial, a gente fez 3 amistosos com a seleção militar, entendeu? Então isso é muito importante. A gente fez no Sul-Americano essa excursão aqui pelo Paraná. Como eu sou daqui e tenho muito acesso, conheço muito o presidente aqui, né? Pô, eu entrei em contato com eles e a gente conseguiu montar uma excursão, pô, começando por Ponta Grossa e terminamos em Foz do Iguaçu, entendeu? Então, pô, foi um jogos importantes. Desses 8 jogos, 7 jogos que fizemos, 3 deles foram muito bons, entendeu? Os outros não foram tão bons tecnicamente falando, mas foi legal porque a gente jogou em cidade, pô, o ginásio é lotado. Quando que esses meninos jogaram com o ginásio lotado na vida? Mas lotado, Isso é tô falando verdade. sério. Às vezes não é um ginásio muito grande. Pato Branco. Pato Branco é uma cidade que tem futsal. É um time de futebol de salão. Ele joga a Liga Nacional do Futsal, já foi campeão, não sei o quê. A gente jogou naquele ginásio onde eles jogam e tava lotado, como se fosse um dia de jogo de futsal. Cara, então os garotos. Não, o time era fraco, o time era muito fraco. Mas aí, nós temos que dar porrada nesses barrigudos. E daí com a torcida, entendeu? E é garoto, cara. Então eles precisam passar por isso, entendeu? Criar essa casca. E isso que eu falo que é difícil. Aí a preparação para o Mundial a gente não conseguiu fazer isso, né? Esse tipo de excursão. E veio na minha ideia já de a gente, pô, a gente tentar alguma coisa no Nordeste, alguma coisa no Maranhão, ali pela aquela região, onde eu conheço o treinador da seleção ali também, entendeu? Então, Uhum. o Caetano é um grande cara para fazer acontecer isso, né? Ou até aí no Ceará mesmo, porque a gente precisa jogar contra time adultos, né? Essa geração, Certeza. a preparação nossa da seleção infanto, a gente não precisa jogar a gente pode jogar com um time juvenil pesado ou com um time adulto universitário, entendeu? Não precisa ser o supra-sumo, mas que saibam jogar vôlei, entendeu? É importantíssimo para eles, cara. É importantíssimo eles jogarem, entendeu?
Então, existe essa... Até aí no Ceará tem um centro de treinamento, em Fortaleza, maravilhoso, espetacular. Isso é lindo de ver, entendeu? Isso não, a gente não pode deixar criar barato, não pode deixar criar teia de aranha, pelo Certeza. amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, isso é muito... a palavra é assim, é muito tesão o centro de treinamento. Vai tomar banho, é muito legal. Quando eu soube, não foi pelo Caetano ontem, eu já sabia, eu soube por um grande amigo meu, que trabalhou no COB, cara, eu fiquei abismado. Eu falei, cara, eu não sabia que eu tinha isso. E tem um centro de treinamento do lado Da Arena Castelão. da Arena Castelão. Estádio. Espetacular. Eu falei, caramba, cara. Né? Então, existe essa possibilidade, essa ideia, né? Agora, resta a gente... Vamos ver se a gente consegue, porque isso é importante, muito importante para nós, como preparação, entendeu? Se já não dá Certeza. para ir para jogar na Itália, não dá para ir para jogar na Polônia, não tem problema. Mas vamos jogar em Fortaleza com um time da universidade aí. Qual é o nome da universidade mesmo? Esqueci. Temos vários aqui. Tem a Unip, Unifor, né? Unip, tem a Unip, Unip, A Unip, Unip, Unifor, Universidade de No Rio Fortaleza. Grande do Norte, não sei, começar em Maceió. Minha ideia era, eu já fiz essa viagem com o Caetano, né? Maceió para Fortaleza de ônibus. Meu Deus. Cara, eu não tinha noção da distância que era. Que idiota, que sulista é burro, né? Quando eu falei, não, deve ser tranquilo. Caramba, cara, que viagem. Mas Vem curtindo, subindo e curtindo. não, vim curtindo. Naquele ônibus do Toró, cara. Aquele ônibus mais antigão. Assim, pô, mas foi uma viagem. Isso é história, cara. Tudo isso nós fizemos. Então, pô, se desse para a gente fazer uma excursão dessa de novo, novamente com a seleção por aqui, é isso que a gente quer fazer, entendeu? Desenvolver os garotos, colocar os garotos para uma dessa. E aí também, né, cara? Vamos jogar na cidade interior. Pô, isso daí vai movimentar a cidade, é espetacular, cara. É ginásio cheio, certeza, entendeu? E isso é importante para os garotos. Isso não é oba-oba, você está entendendo? Não é um oba-oba que eu Sim. quero. E é importante que tenha esse oba-oba para que eles sintam pressão, meu. Isso daí. Vai se cagar nas calças? Ah, então é esse daí que a gente não... Então esse não vai decidir pra gente. Eu sinto muito. É isso que é cruel às vezes, mas é a seleção brasileira, cara. Se a gente não fizer... mas eles precisam fazer isso para criar coragem, né? Então, esses dias eu Certeza. estava lendo. Se não, cara, porque precisa ser corajoso para jogar, né? Para fazer precisa ser Professores, macho, né? os professores dizendo aqui que é pertinho, Maceió, Fortaleza. Se não sabe que pô, naquela época não tinha Google Maps, não tinha GPS. Eu falei, pá, beleza, vamos mostrar com a seleção, fomos com a seleção paranaense, fizemos os amistosos em Maceió lá, mas foi todo mundo junto, foi a seleção de Alagoas, a seleção no Paraná, tudo no mesmo ônibus e vamos embora. Pô, me senti aquele burrinho do Xerec. Falta muito, tá faltando muito, estamos perto, sei lá, porque eu não chegava, meu. Falei, meu Deus, mas foi legal pra caramba. Foi muito legal. É muita história. Mago, uma das perguntas, na verdade, assim, eu formatei dentro das ideias que eu tive conversando com alguns professores. Sim, Hoje para você, qual é a missão? Ó, falta 20 segundos aqui para acabar, tempo, tá. a gente Uhum, retorna, mas eu vou deixar a pergunta no tá, ar. Qual é a missão hoje da seleção brasileira sub-19? Certo? tá. Uhum. Vai encerrar agora e vou reiniciar aqui com você. Dá até medo disso, né? Vamos tomar que dê certo essa reiniciação, né?